E claro que na segunda-feira muitas repercussões ainda, reuniões sendo realizadas na capital federal e esperadas para a capital federal, a principal delas envolvendo o presidente Lula com os 27 governadores lá na capital federal. Havia uma expectativa para a presença do governador de São Paulo, durante todo o dia havia uma dúvida sobre isso, mas a Maju Arruda Leite está conosco aqui nessa abertura dos Bastidores do Poder, confirmando, né, o Tarcísio de Freitas, que era, todo mundo sabe, é um aliado de primeira hora do Jair Bolsonaro, vai estar presente nessa reunião com o presidente, né, Maju? Boa tarde para você. É isso, Cris. Uma boa tarde a você, Alana, a todo mundo que nos acompanha aqui no Bastidores do Poder. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, já está em direção à capital federal para esse encontro de governadores com o presidente Lula, que vai acontecer daqui a pouco, às 6 horas da tarde. Ele embarcou no avião logo após uma reunião no Palácio dos Bandeirantes com representantes dos poderes do Estado. Estiveram presentes nesse encontro Tribunal Regional Federal, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Procuradoria-Geral do Estado, também o presidente da Assembleia Legislativa, Carlão Pinhatari, além dos secretários de Segurança Pública, Guilherme Derrite, Justiça e Cidadania, Fábio Prieto e Arthur Lima, da Casa Civil. O objetivo desse encontro foi alinhar o discurso, apresentar as medidas que foram e que estão sendo tomadas para evitar cenas semelhantes às deste domingo na capital federal. Como você disse, Cris, a saída de Tarcísio de Freitas a Brasília só foi confirmada por volta das 2 horas da tarde. Antes, na agenda dele, estava previsto ali uma reunião com prefeitos das cidades que foram afetadas pela chuva. Havia ali uma resposta da assessoria que não estava prevista, né, a ida dele a Brasília. A gente questionou a secretária de comunicação, Laís Vito, por que dessa mudança repentina, e ela disse que o governador Tarcísio de Freitas, na manhã de hoje, disse que a prioridade era São Paulo, que era conversar com esses prefeitos, já que eles precisam de ajuda, de recursos após as últimas chuvas, né, dos últimos dias, mas que com o passar do dia foi ali acertado que a presença dele nessa reunião com o presidente Lula era importante e por isso, então, ele decidiu ir até esse encontro e agora está em direção à capital federal. A gente também tem algumas decisões, né, do governo de São Paulo em relação ao acampamento aqui em frente à Assembleia Legislativa de São Paulo, no Comando Militar do Sudeste. Eu passei lá no início da tarde, já vi a presença de forças de segurança acompanhando a desmobilização ali dos manifestantes, retirando cadeira, também retirando as barracas. Conversei há pouco com o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Carlão Pinhatari, que disse que o acampamento já está desmobilizado, que a calçada já está sendo lavada, foi liberada a via. E, portanto, então, foi uma medida, né, uma determinação do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, que determinou o fim desse acampamento em todo o país. E a gente tem a fala aqui do secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, que disse que a orientação do governador era fazer isso de forma pacífica. Por que eu estou dizendo isso? A gente vai, através do diálogo, informar para os manifestantes que existe uma ordem judicial de desmobilização dos acampamentos. Então isso vai acontecer. Nós temos 24 horas para que essa ordem judicial seja cumprida e ela será cumprida com a maior tranquilidade possível, justamente por não encontrar, por ter a certeza que os manifestantes aqui em São Paulo estão realizando as suas manifestações de forma pacífica. A informação que a gente tem, então, é que realmente essa desmobilização aconteceu com conversa de uma maneira pacífica, assim como foi determinado pelo governo de São Paulo. A única manifestação que a gente teve do Tarcísio de Freitas, Cris, foi por meio das redes sociais. Ontem mesmo, à noite, ele publicou nas redes sociais que não havia... que as manifestações não podem... ter manifestações com violência, depredação ou cerceamento de direitos, que não admitiremos. Isso em São Paulo, publicou então Tarcísio de Freitas nas redes sociais. E também os prédios públicos aqui foram reforçados, né, a segurança. No Palácio dos Bandeirantes, o carro da reportagem foi vistoriado, isso nunca acontece, passou ali por detectores de metal, assim também como o prédio da Assembleia Legislativa de São Paulo, do Tribunal de Justiça, também com a segurança reforçada nesta segunda-feira. Cris. Obrigado, Major Arruda Leite, conosco ao vivo nessa abertura dos Bastidores do Poder. Olana, o secretário de Segurança Pública aqui de São Paulo, o capitão Coronel Derrite, Maju, Coronel Derrite, né? Guilherme Derrite. Ele enfatizou, enfim, que os movimentos aqui em São Paulo são feitos de forma democrática, tudo tranquilo, na normalidade. O José Múcio Monteiro, ministro da Defesa, também falou isso semana passada lá em Brasília, né?
A coisa talvez para ele nos bastidores não sejam das melhores neste atual momento no governo federal, né? E não dá para menosprezar, né? O efetivo da polícia que acompanha o grupo de manifestantes, que depois virou um grupo de baderneiros, descendo a esplanada dos ministérios, já mostrava que foi uma conta muito mal feita. Agora tem que saber se foi por displicência ou se foi por omissão, né? Que não dá para toda a estrutura do Estado, a inteligência, a Agência Brasileira de Inteligência, Polícia Federal, todo mundo está à disposição para olhar e não conseguir planejar minimamente o acompanhamento desse tipo de manifestação que pode se transformar em uma onda violenta como a de ontem, Cris. É incompreensível, não dá para entender o que aconteceu. O que aconteceu... O alerta foi feito. A ABIN fez um alerta dizendo, escuta, tem 100 ônibus passando aqui. O pessoal da Polícia Rodoviária Federal está dizendo que tem 100 ônibus indo para a capital federal. É um grupo muito maior do que os que estão acampados ali na frente do quartel. E ninguém fez nada. E autorizaram a entrada na esplanada dos ministérios. Tem ônibus, são mais ou menos 5 mil pessoas, né? Mais ou menos isso. Entre 4 e 5 mil pessoas. E acharam que seria uma linda manifestação no gramado em frente ao Congresso Nacional. Poderia ter sido. Poderia, inclusive, ter sido, mas as forças de segurança têm que estar preparadas para todos os contextos. E mesmo que eles não estivessem fazendo isso no dia da posse, em que encontrariam o grupo que apoia o presidente eleito, Lula, e que isso não virasse uma guerra, como a gente ouviu muita gente falando que era a promessa nas redes sociais, ainda assim, olha o que aconteceu. Olha o resultado dessa baderna que foi feita na capital federal. É um prejuízo ainda inestimável. Não dá para saber quanto vai custar em tempo, em dinheiro e em desgaste de assumir que alguém errou e errou feio, Cris Pavec. E a perda de tempo que a gente vai ter com essa história agora, né? Porque a gente vinha discutindo isso nos primeiros dias do governo Lula e todo o foco que tinha que ser dado para as negociações políticas, para uma reforma econômica, são pontos importantes aí de economia que a gente tem que abordar ao longo dos próximos meses, mas a gente vai ficar preso a tudo isso que aconteceu neste domingo em Brasília.